Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, um episódio pra lá de especial, com convidadas incríveis. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-las. Mas antes, vamos começar apresentando os bastidores. Então aqui com a gente, na toda a gestão técnica, ele, já pelo terceiro episódio consecutivo, Marcelão. Tudo bem, Marcelão? Dá um oi pra galera aí. Que bom. É isso aí. Tá tímido hoje? Não, tô nada. Que bom. Sem atenção. Ah, que bom, que bom. Lá fora, fazendo as imagens hoje, ela que eu dizia que nunca falta, mas depois que começou a ir para a África, fazer imersão em marketing digital, enfim, hoje ela está aqui, lá do lado de fora. Dá um oi aí, Darcy Toledo. Tá. Muito bom. E aí hoje a gente continua com a saga aqui, vai ter votação, a gente vai abrir caixinha lá nos stories para você decidir. Darcy Toledo deve ser sósia de Adriana Calcanhoto ou de Elis Regina? O que você acha, Aline Torres? Nossa, agora vem. Meu, passa bem de Elis Regina, hein? Passa eu bem, voto né? Elis Regina. Elis Regina, Cris Paiva. Eu voto a Adriana Calcanhoto. Adriana Só Calcanhoto. pra gerar o... Eu ia falar Adriana Dani, Calcanhoto. Então, Adriana Calcanhoto. no desempate... Não, venceu aqui a força das mulheres, venceu a Adriana Calcanhoto, então você vai poder votar aí, entra lá no direct do PodFacts e diga com quem Darcy Toledo mais parece. Bom, vamos lá. Queria agradecer aqui a presença das convidadas, hoje as mulheres em peso, hoje o assunto é cultura, olha só que assunto interessantíssimo. Bom, eu vou começar apresentando ela, que esteve ausente durante 2 episódios, afinal de contas a agenda dela é mais cheia do que evento gratuito, né? A legião de fãs de Cris Paiva estava atônita, muitos contatos, muitas mensagens, e eu disse, pessoal, calma, ela volta. O pessoal quase entrou no Procon contra o PodFacts por causa da ausência de Cris Paiva. Trocaram a foto da Regina Casé pela minha. Que horas ela volta? Exatamente. Tipo isso. Seja bem-vindo ao PodFacts, minha amiga Cris Paiva. Obrigada, Di. Valeu demais. Tava com saudade já. Nós também estávamos com saudade. Já. Foi aí um mesinho de outras atividades, né? E aqui também. Mas estamos aqui juntos e hoje um assunto valiosíssimo, Baita importantíssimo pra gente falar. E estamos aqui pra falar de cultura sempre, né? Não tem como não falar de cultura, inclusive, né? Que é um assunto que a gente, mesmo que esteja falando de outras coisas, não tem como ignorar, porque tudo que a gente vive, que a gente sabe, que a gente entra em contato na nossa vida é cultura, então... É isso aí. Vai ser uma honra bater É um assunto papo. que você gosta pouco. Ah, né? eu gosto pouco. Gosto pouco. Faz pouco parte da sua Pois vida. é, eu isso aqui, e- inclusive, sou da contabilidade. Você não tem nada a ver com isso? Nada a ver com isso, nada a ver com isso. E os fãs que viram seus stories ontem ficaram preocupados? Vamos tranquilizar os fãs? Tá tudo bem, gente. Assim, tudo bem porque estou medicada, atada, eu não sei mais como dizer. Meu pé está imobilizado. Sim, aconteceu um acidente. Eu e a minha cama resolvemos fazer um fight ali. Mas deu tudo certo, ela sobreviveu, eu sobrevivi. Ela nem foi pro hospital, a cama. Resultado, eu. só o dedinho quebrado. Dedinho quebrado, imobilizado. Cheguei aqui, o Gil falou, meu Deus do céu. Eu falei, tá tudo bem. Daí ele falou, tô vendo. Tá ótima. Tá ótimo. Maravilhosa, Eu incrível. estou mancando, gente. Quem nunca, não é mesmo? Ela levou o quê? Uma Uns mancadinha. 15 minutos pra andar 30 metros. Exatamente. Mas gente, uma mancadinha, que tá tudo certo, tudo sob controle. Se fosse, tô afônica, aí não dava. Sim, Né? não dava. Não, mas é só, imagina. Ela está aqui, ela só não pode jogar futebol, mas como acabou a Copa, tá tudo certo. Eu né? tô no mood William Bonner, que se arruma da cintura pra cima, da cintura pra baixo, tô de chinelo, entendeu? É isso aí. Bom, vamos lá. Seguindo aqui com as apresentações, vou apresentar a super convidada do dia. Vou recorrer à minha cola aqui porque é muita coisa. Bom, vamos lá. Aline Torres é referência nacional em gestão pública, cultura e inovação. Graduada em Relações Públicas e pós-graduada em Gestão de Projetos Culturais pela USP. Fez história como a primeira mulher negra a comandar a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, gestão de 2021 a 2024. Com mais de 20 anos de trajetória, sua marca registrada é a descentralização, provando diariamente que a cultura nas periferias funciona como uma ferramenta insubstituível de desenvolvimento socioeconômico e dignidade humana.
Gestão recorde, executou quase 1 bilhão de orçamento, a maior marca da história da pasta. Simplificou burocracias e democratizou os editais através do programa Porta de Entrada e da portaria 3423. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Idealizou a virada cultural do pertencimento, impactando 3,1 milhões de pessoas em 96 bairros, descentralizando polos culturais em direção às periferias. Criou as Praças da Cultura, que revitalizou espaços públicos de convivência e atividades artísticas locais. Expandiu a rede de escolas de iniciação artística, olha que legal. E criou a inovadora rede Da Hora, capacitando jovens da periferia nas áreas de tecnologia e marketing. Gosto muito disso. Seja bem-vindo ao Podfacts, Aline Torres. Pouquinho de coisa aí, né, gente? Pouca coisa, muito bom. Que currículo. Eu que agradeço. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá conversar. Obrigada pelo convite, tá um prazer. Já tá super divertido estar aqui com vocês, então bora conversar. Prazer é todo nosso, uma honra e um privilégio te receber aqui. Bom, agora eu vou recorrer à minha colinha para apresentar a outra super convidada do dia. Ela que fazia tempo que eu queria vê-la aqui. É um fenômeno em Jundiaí região, tá fazendo um trabalho incrível junto com o Pica-Pau, que tá aqui nos bastidores. Quem for olhar os stories lá do Podfacts vai poder conhecer o Pica-Pau também. Então vamos falar sobre ela. Transforma histórias, marcas e eventos em conteúdos que geram visibilidade, conexão e resultados. Atua como criadora de conteúdo, acompanhando bastidores de eventos, entrevistas e personalidades. Registra momentos exclusivos e leva ao público uma visão autêntica e muito envolvente. Como videomaker e editora de vídeo profissional, produz conteúdos com alta qualidade de imagem e edição. Cria vídeos dinâmicos e estratégicos para redes sociais, campanhas publicitárias, empresas e eventos. Também desenvolve ações de marketing e divulgação. Ajuda marcas, empresas e profissionais a fortalecerem sua presença digital por meio de conteúdos criativos, coberturas em tempo real, eu acho que isso aqui é o grande filão dela, hein? E estratégias que aumentam o alcance e o engajamento. O compromisso dela é entregar conteúdos que valorizam cada projeto, transmitem credibilidade, profissionalismo e impacto, sempre com criatividade, qualidade e estratégia. Eu acompanho e é isso mesmo. Seja bem-vinda ao Podfacts, Dani Kika. Muito obrigada. É uma honra muito grande estar aqui com vocês e estar participando aqui, que eu estava na expectativa de ser chamada um dia. Ah, que bom. E hoje estou aqui. Que bom. Ficamos muito felizes com a sua presença, com a presença da Aline, com a volta de Cris Paiva aqui, né? Eu digo a volta dos que não foram, né? Meus seus fãs. Eu tava ali do lado, eu tava ali do lado. O pessoal falou, não, será que é a fechadura do apartamento de novo? Nossa, nem me lembro dessa história. Teve um dia que eu fiquei preso em casa, só pra vocês entenderem. Você consegue coisa. Não, eu consigo umas coisas. Mas se não for pra causar, ela nem vem, né? Ela nem vem. Agora foi o que ela pé, ficou né? presa em casa. Arrebentei a porta, mandei vídeo. Olha aqui, tivemos que arrebentar a porta. Não, Mas ela chegou. Ela cheguei. Ela chegou. cheguei. Chegou. Trouxe a fechadura. Debaixo de uma fechadura e o machado que ela arrancou a fechadura. E o machado. Bom, mas muito bem, hoje a pauta é uma pauta incrível e antes até de falar um pouquinho da trajetória de vocês, que eu já dei um insight aqui na apresentação, eu queria começar fazendo uma pergunta sobre cultura. Eu acho que junto com a educação, a cultura é uma das grandes ferramentas de transformação social, é um grande agente potencializador de vidas, de crescimento. Então eu queria perguntar para a Aline. Aline, como é que a cultura pode fazer isso? Qual é o poder real da cultura perante as pessoas, principalmente as mais periféricas? Não, maravilhoso. Começou falando de educação, né? A minha mãe, ela tem uma frase que ela fala para mim e para minha irmã desde pequena, que educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Perfeito. Então, eu trabalho na gestão pública há mais de 2 décadas já, né? Quase 23, 24 anos. Quase metade da vida, Começou né? aos 14? Aos 16. Eu tenho 40 hoje. E aí, toda a minha política pública, todo o meu trabalho com a cultura, ele é focado em fazer a cultura como uma ferramenta de transformação, não só social, mas hoje a gente apresenta a cultura também como um impacto de PIB. A cultura, ela gera emprego, ela é renda para muitas famílias. As pessoas criticam muito, as leis Rouanet da vida, tarará. Não, tem 200 famílias que são beneficiadas ali através de um projeto cultural aprovado. Então, a cultura, você falou, por exemplo, do Rede da Hora, que é um equipamento que a gente criou na cidade de São Paulo, que tem o objetivo de oferecer formação através dos eixos de economia criativa, que é a imagem, áudio e som,
que é um pouco disso que a gente está fazendo aqui, mas vai desde aprender a ser fotógrafo, aprender ali a mexer na técnica, aprender a ser DJ, como é que eu edito, como é que todas essas partes dos 4 eixos, para ele sair dali com uma formação e ir para o mercado de trabalho, porque é um mercado de trabalho. Sim. Então a gente está ensinando através da cultura. A economia criativa, que é esse guarda-chuva grande que a gente tem hoje, que a cultura faz parte, tá lá a moda, tá lá a comédia, tá lá, enfim, a cultura gospel, enfim, tem tudo, é muita coisa, é muito amplo. Então, a partir do momento que a gente aqui, como gestor público, né, do lado de cá do balcão, começa a entender isso de fato, não só como, é um fator, é uma ferramenta de transformação social, ela é. E ela é muito, mas ela também é geração de emprego. A gente passou da pandemia com um índice muito alto na cidade de São Paulo, no Brasil, mas ali na minha jurisdição da cidade de São Paulo, com índice de desemprego muito alto. E lembra, parece pouco tempo, né? Mas a pandemia foi logo ali. É que a gente sofreu tanto com isso que a gente quis apagar da memória, parece, né? As pessoas nem lembram disso direito. Mas o que fez com que a gente sobrevivesse dentro de casa foi a cultura. Foram os artistas que estavam ali fazendo as suas lives e as suas comédias e as suas músicas, enfim, para a gente conseguir sobreviver psicologicamente. Ou seja, ela é uma ferramenta de transformação social, né? Ela é saúde, ela é desenvolvimento. Agora a gente está fortalecendo ela também como geração de emprego. Então, formando essa juventude, essa geração, para esse mercado de trabalho. Perfeito. Ou seja, cultura é 10. Sensacional. É 10. Cultura, educação e desenvolvimento econômico acabam andando lado a lado, né? Isso é muito importante. E você pegou, então, 2021, ali o início da sua gestão, bem essa fase pandêmica, né? Começamos em 2020, ali 2021 a gente ainda tinha muitas dificuldades ainda de retomada e ainda não tinha vacina, né? Muitos lugares ainda fechando e abrindo ou abrindo com restrições. 21 teve voltou e parou de novo, né? Exatamente. Teve aquela volta a volta dos que não foram, Volta dos que não foram. que voltou, mas parou de novo. Eu lembro porque eu tava no podcast, tinha acabado de começar, e a gente rolou esse momento de voltou, não voltou, abriu, não abriu, né? Foi bem esse momento que você entrou, então. Exatamente, foi no mês de 2021 que a gente teve aquela janela e depois teve que fechar tudo de novo, que foi muito ruim, né? Porque a gente achou que, voltou ao normal, só que nunca é o normal. E aí teve essa recessão de novo. Então, pegar aquilo ali pensando, beleza, então o nosso primeiro momento ali, eu como gestora de cultura, eu tenho que pensar nessa classe que estava dentro de casa, fortalecendo as pessoas através da sua arte, mas também passando necessidades financeiras. Então, a gente começou com a Lei Paulo Gustavo, que foi uma lei que a gente teve uma briga muito grande, que o governo federal aprovou, e aí veio para os municípios, e muitos dos municípios não têm secretaria, não têm departamento de cultura. Então, a burocracia disso foi muito complexa para algumas cidades. A gente, na cidade de São Paulo, conseguiu dar vazão nisso, então a gente conseguiu fazer os editais, os repasses desses orçamentos, entender como que a gente, de fato, é uma live, como que a gente viabiliza e certifica que aquilo realmente aconteceu. Mas, enfim, e aí pensar, tá bom, estamos terminando estava naquele período de pós-pandemia, as pessoas começaram a sair de máscara ainda, tal, e pensar em fortalecer. Enfim, graças a Deus deu tudo certo. Amém. Sim. E estamos seguindo aí até hoje. Posso fazer um complemento? Claro. Servindo como referência, essa economia criativa, ela foi para a cidade de Jundiaí. Ela se expandiu muito, abriu muitas portas. Teve um lugar que eles ofereciam cursos para essas mães e elas ganhavam um certificado e cada uma com a sua atividade. Então, tinha aquela que fazia pão de mel, tinha aquela que era sacoleira, tinha aquela que fazia bolo de pote. E começaram a surgir os festivais da economia criativa. E dentro, né, desses festivais, eles davam também muitas oportunidades para as mães atípicas. Então, hoje, seguiu. Isso seguiu. Então, assim, todo evento que tem na cidade, eles incluem essas pessoas que sempre fizeram parte. Depois trocou o governo, mudou de nome, né? Enfim, mas manteve. E eu acho muito legal, porque na minha cidade tem um projeto que é a FENS. Então, são 3 finais de semanas que a prefeitura disponibiliza e eles fazem festas
E eles entregam estandes gratuitos para essas pessoas que, digamos assim, a loja delas é numa mala, numa sacola, e ali ela tem a oportunidade de ter a loja montada com um provador, com tudo. E ali troca-se o networking e acaba fazendo as vendas. Então, penso que veio até de referência, né, sua. Por quê? Porque foi depois, né? E eu sei, assim, que da minha cidade, eles procuram referências, né? Daqui mesmo, da capital, enfim. Então, eu acho lindo o seu trabalho. Eu sou muito fã. Eu acho que envolver essas pessoas que realmente precisam ser ajudadas, né? Isso que ela estava falando sobre a descentralização é muito importante, porque, assim, eu vi no Vênus dezenas, não é caso de exceção, não. Dezenas de artistas que disseram, comecei na igreja do bairro. Por quê? Porque é o único lugar social de muitos bairros. Sim. É o lugar onde não chega um SESI, um SESC, uma apresentação, né? E aí o teatro é longe. Então, como você falou, tem muita gente que é contra as leis rouanês da vida. E eu sempre falei assim, gente, pra mim, tá? Agora, opinião pessoal aqui. Eu acho que o problema não é nem a lei ou não, é chegar de fato lá, sabe? Não é aprovar o projeto. É, de repente, você tratar uma apresentação de 70 milhões. Será que precisa? Eu não sei. Eu acho que eu prefiro pegar um grupo de teatro que eu dando 70 mil, ele vai fazer, sei lá, 30 apresentações em escolas, mas lá. Não é lá. Porque não adianta eu dar o espetáculo do Rei Leão lá, porque aí é metrô, é ônibus, a pessoa tá comendo na casa dela. Sim. Ela não vai. Não importa se eu dei o ingresso do Rei Leão pra ela. É do caralho, mas assim, não vai chegar nela. Então, eu acho super importante esse ir. A gente no magistério, né, na pedagogia, a gente chama isso da curvatura da vara, que é quando eu entrego a educação. Eu não espero a pessoa chegar aqui para ela conseguir. Não, é assim, ó, aqui, ó, vamos levar até a tua escola. Nós vamos levar aí, nós vamos botar... Não adianta esperar as crianças chegar aqui. Nós vamos levar lá. Então, essa descentralização é excelente, porque muitos artistas e artistas grandes, que foram no Vênus falaram, comecei na igreja do bairro. Porque é o único lugar, né? E graças a Deus, e aqui, graças a Deus 2 vezes, que tinha a igreja. E essas pessoas puderam se desenvolver culturalmente para serem os artistas que são. Mas e onde não tem? Ou onde é que não chega? Né? Então, a igreja faz esse papel ali artístico também, além de, né, todo o resto. Mas que importante essa descentralização para chegar um pouquinho mais, para ter, de repente, uma escola, um professor, uma apresentação, um teatrinho, né, alguma coisa. Você deu 2 pontos muito legais, porque assim, é quase 80% dos artistas começam na igreja, porque é justamente isso que você falou. O espaço social tá pertinho, público, né? Tá ali. E a igreja tem o coral, tem a aulinha de canto, tem aquela convivência já pensando, porque tem que cantar na igreja, então já aprende a tocar violão na igreja, bateria na igreja, para fazer o culto, já fazer o negócio organizado. Ou seja, a igreja ela é quase uma escola de música ali, né? É um lugar que vai para esse lugar. Quando eu cheguei na secretaria, eu sou de um bairro chamado Pirituba, que é na zona noroeste da cidade de São Paulo, que é uma periferia. E aí, o mote da minha gestão é esse, que é o da descentralização. E aí, por exemplo, a virada cultural. A virada cultural, ela ficou, sei lá, 15 anos acontecendo na região central. Para quem não conhece a virada cultural, então a gente tem lá a Praça da Sé. O palco da Praça da Sé era um palco só de hip hop. O palco do Largo de Arouche, tudo no centro, do Largo de Arouche, era o do brega. O palco de não sei da onde, da Luz, era o palco do samba. Era segmentado. Se eu pedir para vocês abrirem o Spotify ou a playlist de música de vocês, vai ter só um segmento de música? Você escuta de tudo, né? Você também? Você também? Sim. Todo mundo? Sim. E é isso. Então eu falei, o mundo mudou. Se antes as pessoas gostavam de emo, de rock, só rock, de samba, só samba, hoje não, as pessoas são diversas, a sociedade é diversa. E além de ter que ter essa pegada de, não vamos fazer mais palco segmentado, vamos fazer um palco diverso também, a gente vai organizando o perfil de acordo com o horário, de acordo com a grade. Então a gente tinha circo, a gente tinha stand-up, a gente tinha dança,
dança, a gente tinha orquestra. Então, diversidade de segmento cultural também. E na música, diversidade de estilo musical. Tinha música baiana, rock, brega, tinha tudo no mesmo palco, porque as pessoas moram ali e ali elas têm que ver de tudo. Só que a grande sacada foi levar esses grandes palcos para a periferia. Então, a gente montou a virada cultural na Brasilândia, em Parelheiros, no Grajaú, em Itaquera. É levar a cultura, que é essa curva aí que você falou, como é o nome? A curvatura da vara. Curvatura da vara, eu não sabia, vou usar. É tipo de pesca. É tipo de pesca, sabe? Não, eu achei é sensacional. De pesca. Sensacional. É, pra, tipo assim, não adianta eu ficar aqui e falar, sobe! Vem pra cá, filha. Tô aqui, quando você chegar aqui, você é bem-vindo. Porra, não. Vou lá. Vou lá. Amei. É justamente É isso. isso. A gente fez a curvatura da vara sem eu saber que era esse o nome. É isso. Aumenta a montanha, mas a montanha vai aumentar. Exatamente. Que a lógica é essa, é levar o artista na porta da casa das pessoas. Pensando que a gente saiu de uma pandemia, índice de desemprego, uma pai de família, mãe de família quer levar os filhos pro centro. Ah, tá bom, o metrô é 24 horas, mas quem mora em Parelheiros não tem metrô. E aí faz como pra voltar? Volta Não, de mesmo aplicativo pra ir, e é mesmo caro? E mesmo pra ir, mesmo que a pessoa espere o primeiro metrô, mesmo que... A gente tá falando de quantas pessoas nessa família que vão pegar esse metrô? 4, 5 pessoas, ida e volta? Exatamente, Nós já estamos falando de, sei lá, 30 reais, 30 40 reais. reais. Aí você quer comer, você quer beber, não estamos nessa condição. Então, quando você leva um grande evento para a região, para a periferia, para a porta da casa das pessoas, a manicure do bairro ela lucra mais, a mercearia do bairro lucra mais, a tiazinha que vende cachorro-quente, que ela não conseguiria vender lá no centro, ela está vendendo no bairro dela. Então, a estrutura para ela fazer isso é tudo correto. E não é desorganizado, não. É alinhado com a subprefeitura, é alinhado com a Secretaria de Saúde, é alinhado com todos os órgãos da prefeitura para tudo ocorrer bem. Só que a mesma estrutura que eu montava lá no Vale do Anhangabaú, num palco, no centro, telão de LED, som, tudo bonitinho, aconteceu na Brasilândia, aconteceu em Itaquera, aconteceu no Grajaú. Ou seja, é a mesma qualidade de line-up e a mesma qualidade técnica de palco para as mesmas pessoas. No centro aconteceu também? No centro aconteceu também. É para a cidade inteira. Sim. Então, a descentralização, fazer a virada cultural do pertencimento, foi um marco e continua aí, graças a Deus, a gestão atual manteve porque funcionou, porque é de verdade o que as pessoas queriam. A gente teve além dessas coisas todas, eu trabalho muito com produção de eventos. Na juventude eu fiz muita produção de eventos, trabalhei em agência e tal. Tá explicado o desemprego, ela tá pegando 5 só pra ela. Eu sou o Júlio, mulher. Eu sou o Júlio. É que eu comecei cedo. Até parece alguém que eu conheço. Se ela abrir mão de 4, já melhora essa taxa de desemprego. Vai gerar pleno emprego se ela abrir mão de 4. É verdade, eu sempre fiz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E aí, na virada cultural, como é um grande evento, e foi o primeiro, e a gente teve muito medo, né, das pessoas da gestão superior de mudar um evento, assim, da água pro vinho, a gente acompanhou todos os detalhes de mudança. E aí, por exemplo, nas periferias, eu costumo dar esse exemplo, não teve briga de marido e mulher. Porque as pessoas não têm, quando têm, dão valor. Então, eu acompanhava lá os índices com a polícia militar, de saúde. Teve alguém alcoolizado? Teve briga? Zero. Olha Foi que maravilha. 100%. A gente teve um show, a Ludmilla, que é uma super artista, a gente levou ela para a Brasilândia, por exemplo. E ela estava começando numa Nice, né? Esse festival dela, que é um evento pago, ou seja, não tinha show da Ludmilla de graça. Ela sempre fez show aqui na cidade de São Paulo, pago. Tinha gente querendo subir em árvore, tinha gente de todos os cantos, milhões de pessoas para assistir um show de graça. Com o mesmo show que ela faz no particular, ela entregou para o público, né? De graça ali para as pessoas. E é isso que faz a diferença. Sim. E aí, como essa relação com toda a equipe técnica, os meninos que estavam montando o palco, a estrutura, na véspera do evento, eles mandaram uma mensagem no grupo falando assim, nossa, em Itaquera, Praça Brasil. Chegou 2 menininhos aqui, esticados, deve ter, sei lá, 7 a 10 anos no máximo, 12 anos no máximo, compridinhos, perguntando pra gente, tio, isso aqui já é o show? E aí os caras falaram, não, a gente tá montando ferro, a gente tá montando palco. Amanhã que vai ter som, música, vai ter artista famoso aqui. Aí eles, é que a gente nunca viu isso tão grande de perto na nossa vida. Olha só. Se isso não é transformar a vida de uma pessoa, o que é? Que dá ponte para lá, o mundo é outro, né? Então, é fazer essa descentralização e a gestão como um todo foi focada nesses eixos. Só que a gente também levou o artista da periferia para o centro. E é essa diversidade que deu certo. É muito importante falar disso, porque, assim, uma coisa que você falou me chamou muita atenção. Não é só o artista. Porque o artista ali, eu sempre falo isso, todo lugar que eu vou faço questão de dizer. Pedir aplauso para as pessoas que estão trabalhando, nos bastidores, todo lugar. Faço questão, porque sem mim o show acontece. Se eu não for,
Eles ligam pro outro humorista, em meia hora, 40 minutos, alguém chega e faz no meu lugar. Agora não tem um técnico de luz pra você ver. Bom. Não, toda isso é o garçom. É tudo, é tudo. Então, é muito importante, porque eu lembro que você falou da pandemia, e aí eu lembro que na pandemia estava eu lá em debates sobre isso, que a galera falava assim, mas a cultura... Que Chitãozinho Chororó precisa de dinheiro essa hora? Eu falei, gente, mas assim, deixa eu te falar um negócio. Precisa de 1 milhão de moleque jogando bola pra sair um Neymar. Da mesma maneira, você tá pensando que a proposta é que a gente tá preocupado com o Chitãozinho Chororó? Eu tô preocupada com o Zequinha, que tem que fazer 8 shows no mês de R$400 pra bancar a família dele. E agora ele não tem esses shows. Sim. Ele não tem. Então, assim, a partir de agora, era 10 shows, agora é zero. Nenhum. Exato. E o problema é o pipoqueiro da esquina, o cara que tem o estacionamento na esquina de onde rola o show. Então, quando começou a voltar, essa volta que você falou que quase foi... A gente fez muitos shows pra não ganhar. A gente fez show pro teatro receber, a gente fez show pra pagar técnico de som, pra ter trabalho pra essas pessoas. E no fim das contas, porque a gente fazia... Pensa, a gente fazia show pra 40% do teatro, que era o que estava liberado. Né? 40% do teatro não paga. Não paga. Então a gente fazia pra circular. Pro teatro ter grana pra pagar uma conta de luz ali, pra pagar um funcionário, pro tiozinho do estacionamento ter gente indo pro show, e a gente mesmo não chegava a receber. Quantos shows a gente fez assim? É isso aí. Pra circular. Pra voltar. Pra né? voltar. Pra voltar. Pra voltar. Então, é importante esclarecer pras pessoas que assim, a gente não tá falando da defesa, não tá falando que a Ludmilla precisava deixar show. A última coisa que a Ludmilla precisava na vida dela era desse show. Ela, tenho certeza que ela não precisava. Se ela estivesse na casa dela, ela estaria ganhando mais dinheiro. Mas não é isso. Não é sobre isso, É exatamente. porque é uma roda. E aí ela vai, e aí a tiazinha da pipoca, e o tiozinho do estacionamento. E aí que essa engrenagem circula, toda a engrenagem. que tá fazendo parte. Sensacional. É o que muita gente não entende, né? Além É. desse poder de transformação social da cultura, Sim, esse fomento e potencializador econômico que ela tem Sim. dentro da sociedade, o quão importante ela é. Então, esse relato que você fez aqui, Cris, é super importante que, assim, a gente sabe, né, que um espetáculo precisa de casa cheia para se pagar, para ter lucro. O lucro, sem patrocínio, ele é muito baixo. muito baixo, muito baixo. E tiveram, assim como você, uma série de artistas que encararam essa realidade, que deram a cara, deram o seu tempo ali para que outras pessoas pudessem sobreviver Sim. naquele momento. E eu ia até aproveitar de fazer uma pergunta aqui. Nunca te fiz essa pergunta e sua legião de fãs. Vai querer saber sobre isso. Foi o momento mais desafiador da sua carreira, a pandemia? Acho que foi. É porque, assim, foram muitos anos de desafiador. A pandemia foi no meio... Todos eles. Todos são eles. desafiadores. Até a coisa, eu falo que demora 20 anos pra gente ficar famoso de repente. Mas tudo foi difícil. O que me ajudou durante a pandemia é que eu tinha alguns trabalhos de roteiro Uhum. que continuaram acontecendo e que não dependiam da presença, então continuam acontecendo. Mas sim, foi um momento que caiu todo o show, não tinha mais nada, nada. Então, se não fosse esse trabalho, por exemplo, eu teria ficado no zero mesmo. Eu entreguei o apartamento que eu morava, eu fui ficar na casa da minha mãe, a gente, né, controlou, mas não passamos fome, graças a Deus, foi tudo sob controle. A gente conseguiu até ajudar outras pessoas, mesmo não sendo a melhor fase da minha vida. Mas o que me pegava muito era isso, era a galera esquecendo que gente, eu não tô preocupado com o dono das Casas Bahia, eu tô preocupado com o Zeca, que tem uma lojinha de 99 no meu bairro. Quando eu falo de empresário, é este empresário. Quando eu falo do artista, é do cara que toca no barzinho da esquina. Não tô preocupada se Zezé de Camargo tem renda pra ficar 3 meses parado, entendeu? Mas as pessoas, quando falam artista, quando falam empresário, ele pensa no dono da Brastemp. Calma, meu querido. Calma. No teu bairro, o dono da padaria é o empresário que eu estou falando. É Gera ele que emprego, deixou... gera imposto. É ele, com movimenta a ele que eu tô economia. preocupada, que não tá podendo abrir o estabelecimento dele, sabe? Então, colocar esse olhar nas pessoas, tipo assim, tem muito mais gente para além do Neymar, do dono da Brastemp e do dono das Casas Bahia. Calma. A gente tá falando, quando a gente fala de empresário, é o empresário. A gente fala de músico, é o músico.
Tem vários que precisam. tamanhos de tudo, né? Quem E, precisa assim, da cada ajuda. Todo mundo precisa de uma ajuda num momento desse. O cara das Casas Bahia, ele também precisa, só que ele não precisa de ajuda que o empresário da padaria precisa. O dele tá bom, eu consigo ficar 3 meses sem pagar imposto para eu conseguir Pagar com os as salários lojas fechadas, Uhum. em vez de pagar o imposto, pagar o salário das pessoas. Por isso que a gente tem governo, por isso que a gente tem política Sim. pública, que é para olhar para todo mundo de acordo com o seu tamanho. Essa caixa de papelão, ela precisa de um durex marrom. Essa caixa de plástico, ela precisa de encaixe. É isso que o gestor de política pública Sim. precisa ter esse olhar. E a minha régua, ela não pode ser igual para todo mundo. Eu não posso medir o outro com a minha régua. Eu preciso medir a necessidade do outro com a régua dele. E é esse problema que a gente tem no Brasil. Porque todo mundo, do pequeno ao médio ao grande, ele mede o outro com a própria régua. Ah, porque se eu tô passando fome, se eu tenho dificuldade para pagar minha conta de luz, meu aluguel, o outro lá vai ter, então ele não merece o dinheiro, quem merece sou eu. Não é isso. Sim. Como é a vida do outro? Amigo, você tá cagado, tá na merda? Então vamos entender a sua cagada aqui. E o outro é a outra coisa. Sim. É essa a grande X. Todo mundo precisa de política pública. Mas qual que é a sua e qual que é a minha? É essa a diferença. Sim. Até porque se o grande empresário também não tem a ajuda, que é a ajuda que ele precisa, são 200 mil pessoas embaixo dele que vão uma ter cadeia, problemas. É um ecossistema. né? Exatamente. Então, e é exatamente isso. Mas o que eu falei que a minha preocupação naquele momento era que a galera metia o pau na política pública pensando só no grande. Sim, sim. Porque é isso, a régua, né? É. Né? Ele não precisa de dinheiro, quem precisa sou eu. Não, meu querido, não é assim. Exatamente. Né? Falta empatia, né? Nesse Falta, caso. falta. Mas vamos lá, queria pegar um gancho aqui do que a Dani falou anteriormente, que eu achei muito legal, que é a questão do. Falando de políticas públicas ou de projetos particulares, da iniciativa privada, enfim, independente do que seja, eles sempre vão atingir um determinado público ali, ele tem um objetivo, uma meta, mas acho que mais do que isso é a inspiração para outros projetos. Então você falou assim, olha, em São Paulo foi feito isso e lá em Jundiaí o pessoal está olhando para isso. Então quando a gente faz um projeto, principalmente um projeto social, né, para poder alavancar ou melhorar a vida das pessoas, a gente não tem só esse resultado do atingimento direto, né? As vidas que você impactou, mas sim da inspiração que você pode gerar nas pessoas. É isso mesmo, Dani? Você enxerga dessa forma? Sim, sim. Eu vejo, porque assim, ela falou de ser o Julius, né? Eu também já fui um Julius, é que agora eu fui eliminando tudo, né? Mas eu também já tive desse lado, né? Já trabalhei com personalizados, já tive food truck de pastel. Então, assim, foi um momento que eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo e eu ia tentando entrar em todos os espaços possíveis. E eu via que eu não podia reclamar, né, na onde eu estava, porque tinha pessoas que precisavam ser mais vistas do que eu, né, e eu consegui ter essa visão que tem muitas pessoas que não enxergam por esse lado, né, não se coloca no lugar do outro e a dificuldade às vezes, né, então eu sou muito fã, né, desse tipo de projeto que cuida das pessoas que não são vistas, que precisam ter voz, né? E hoje você tem um trabalho de dar voz e visibilidade às Isso, pessoas, tanto é que eu tô até num projeto, né, em Jundiaí, que só que está relacionado com mães atípicas, né? Mas com a União Anchieta. Então, assim, elas vão ter apoio de todas as formas, apoio psicológico, apoio para uma renda, né? Ganhar renda. E elas, quando eu entro com a minha parte de estar fazendo a entrevista, né, delas poderem estar desabafando, então você sente o peso daquilo, né? E a importância que tem. Então, assim, a gente acaba se colocando no lugar, né? Quando a gente dá essa oportunidade. Eu não sou da parte, eu só trabalho agora com marketing, então, assim, o meu ramo é totalmente diferente do dela, só que a gente, estando nesse meio, né, tendo essa oportunidade de ouvir, né, a gente consegue entender, né, sentir o tamanho, né, do que é.
E a gente tenta pegar aqueles pontos principais e tenta transmitir através das nossas edições de vídeo e tudo mais, a gente tenta transmitir para as pessoas isso, né? E eu sou daquela assim, que quero ajudar. Então, se eu sei de um lugar tal que vai ter, eu já chego e falo, olha, será que tem como encaixar algumas pessoas? Elas precisam. Sim, Né? muito importante. Então, eu tento ter essa visão. Não é o meu trabalho, mas onde eu puder tentar ajudar de alguma forma, eu tento. Muito legal. Né? Então, é igual, eu tiro o chapéu para ela, né? Eu vi, né, sobre o seu trabalho e tudo mais, né? Então, é fundamental. Eu acho que as pessoas... Sensacional. Mas acho que são complementares, eu acho que não é nem sobre, não é a minha área. Na verdade, qualquer coisa que seja feita, por mais bonita e grandiosa que seja, se não tiver quem conte, não chega nas pessoas, sim, né? sim, Então, sim, né, poderia ser um baita trabalho sim. e ninguém ficou sabendo. Então, a partir do momento que alguém vai, faz um vídeo legal e posta e divulga. Eu vou dar aqui o exemplo que todo mundo conhece, que é o Razões para Acreditar. A maneira como o Vicente lida com aquilo, que é... Ele sempre fala isso, que ele dá muita palestra sobre isso, que todo mundo fala assim, cara, como é que você conseguiu transformar uma ONG num negócio desse tamanho, que todo mundo, sabe, de Celton Mello a todo mundo divulgando suas campanhas, todo mundo fazendo. Então, assim, como é que eles fizeram isso? Contando bem as histórias. Você, hoje, num mar de internet, onde você não sabe se o cara que pede dinheiro pra uma marmita tá de fato perdendo dinheiro pra uma marmita ou se tá pedindo pra ser canalha, que a gente não sabe. Não é? Verdade. Aparece lá, gente, ajuda a operação do meu pai. Todo mundo doa 300 mil reais, o cara desaparece no dia seguinte, não existe pai, não tem ninguém. Tem ninguém. Então, assim, no mar de internet, onde a gente não sabe em que confiar, a gente sabe que pode confiar no Razões. Por quê? Porque eles vão, investigam, vão lá, faz o vídeo, mostra a pessoa, conta a história da pessoa de um jeito legal e põe lá. E as vaquinhas deles sempre encontram um jeito de dar certo, de ajudar a pessoa. Então, essa contação de história bem feita, dessa entrega bem feita, pode mudar vidas. Mesmo. Não é brincadeira. Porque um trabalho legal desse não chega em todo mundo se não tiver alguém legal para contar e contar de um jeito legal. Né? Muito bom, Cris. A comunicação é fundamental. Mas com Imprescindível. certeza, com certeza. Eu posso ter uma história ótima para contar, se o filme for ruim, ninguém assiste. É bem por aí. Não é? Sim, É bem sim. por aí. Não é? Sim. Não, qualidade ruim, diálogo ruim, roteiro ruim, imagem ruim, não quero assistir. E a história era ótima. Exato. Perfeito. Verdade. Perfeito. Vamos mudar um pouco aqui o foco, mas ainda falando de cultura, eu queria polemizar um pouquinho com Bora lá. você. Bora. Bora. Bom, tem que aproveitar aqui, porque eu tô com 3 mulheres incríveis, todas fazem muitas coisas, todas são sensacionais. Hoje um colorido mais do que especial aqui nesse programa. Então eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Você foi a primeira mulher negra a assumir a Secretaria de Cultura de São Paulo, como a gente colocou aqui na sua apresentação. Quais foram as maiores dificuldades estruturais que você enfrentou nesse processo? A pergunta tem que ser qual não foi, né? Vamos. Boa! Era pra polemizar mesmo. Quantas horas você tem? Você comprou a ideia da polêmica. Não, porque é uma verdade, é um fato, né? Infelizmente, a sociedade, ela ainda é... O racismo, ele tá aí, né? Enfim. Deixa eu Por isso que a achar. gente torceu contra os argentinos? Acho que é um pouco disso, né? O mundo, na verdade. Eu já fui pra Argentina e tive super problemas lá. mesmo? Sério. Mas enfim, volta aqui pra secretaria. Volta. Enfim, acho que a sociedade... a sociedade ainda não tá, né, acostumada. Se a gente falar, tem... Meu avô, por parte materna, a minha mãe tem 65 anos, veio do Recôncavo da Bahia, e o pai dela, ele foi escravo de fazenda. Então, a escravidão ainda está muito próxima no meu DNA. Se está próxima no meu DNA, para a visão de muitas pessoas que estiveram do outro lado do balcão, ou sendo das famílias que escravizaram, tudo é muito, muito novo ainda. E quando eu falo muito novo, eu não estou querendo dizer que é normal. Claro que não, né, gente? Eu estou do lado de quem foi escravizado. Mas, para tentar falar isso de uma maneira branda, assim, para as pessoas entenderem. Posto isso, o que acontece? A gente tem muitas pessoas que não reconhecem pessoas negras com capacidades mesmo. Porque há poucos anos atrás, essas pessoas negras não eram pessoas, né?
Eram animais, eram só subalternos. Isso é um fato da sociedade que não tem como se apagar, porque vivemos isso. Alguém escravizou e alguém foi escravizado. Então, E nem é pra apagar, né? Que a gente E não não pode esquecer, exatamente. né? Não é pra não esquecer mesmo. Exato, não é Se pra tiver esquecer. esquecendo, nós lembra que Exato. é pra não errar de novo. Mas além de não lembrar, é como que a gente muda isso. Então, eu tenho uma missão, assim, de entendimento que o racismo, ele vai começar a diminuir a partir do momento que a gente tiver diversidade de ocupação de poder dos espaços, né? Mais pessoas negras ocupando espaços de decisão, mais pessoas negras na diversidade dos espaços, nos seus relacionamentos. Você tem que ouvir um pouco a versão do outro para você ter uma visão de vida um pouco mais completa e não só da sua vivência. A gente volta para aquela coisa da régua, né? Sim. Medir a vida com a sua própria régua. Então, obviamente, eu tive muitas dificuldades. Eu trabalho com política pública desde muito jovem. Então, eu trabalhei na gestão do André Matarazzo na Secretaria de Estado da Cultura. Eu trabalhava no gabinete de secretário adjunto e eu era coordenadora de um programa que chamava ATM, Assessoria Técnica aos Municípios. Então, eu montava isso em 2012. Eu montava a programação cultural do Estado de São Paulo. Meu relacionamento era com os artistas e com os secretários, na sua grande maioria com os prefeitos, né? Porque uma cidade de 15 mil habitantes não tem secretaria de cultura, é o prefeito que é o dono da cidade, que é o coronel da cidade, porque São Paulo é isso aí. Estado de São Paulo é uma outra organização. Então, eu ligava com esses caras. E aí, eu tinha na equipe uma pessoa que era estagiária, que eu treinava para fazer os processos e tal, que é uma menina incrível, uma menina branca, que sentava atrás de mim. E eu estava ali na área, no gabinete de secretária adjunto, ou seja, tinham alguns homens assessores, a secretária, tal, todo mundo branco, eu e ela lá. Os prefeitos entravam, eles iam falar com quem? Prefiro nem responder. Poxa vida. Então, é isso, né? Eles iam falar com a minha estagiária, eles não falavam comigo. Aí ela falava, não, mas a minha chefe é ela, é com ela que você precisa falar. Então, tinha um pouco desse lugar de visão das pessoas. Corta 15 Isso anos... em 2012? 2012. Corta 15 anos quase depois, 2022, 23, 24 tal, eu como secretária. Bem, eu dei entrevista pro Fantástico, eu tinha várias, saí em todos os jornais, Folha, Estadão, SPTV, toda hora ou apanhando ou entregando, tava lá na imprensa. As pessoas reconhecem a minha imagem, certo? Sabem quem sou eu. Você marcou uma reunião com uma pessoa, você minimamente foi olhar a cara dessa pessoa. E eu sempre atendo com equipe, com assessor, com alguém, um coordenador técnico, que vai já para demandar coisa. Dá, sei lá, de 100%, pelo menos 55%, para dizer que é mais da metade das pessoas, não se direcionavam a mim, falavam com... Isso há 2, 3 anos atrás. Não, é pra vida isso. Então, é esse lugar. E como eu já sei como é o mundo, eu vou constrangendo as pessoas minimamente para elas entenderem que a vida ótimo é devolver o outra. constrangimento. Não é bom? É ótimo. Ai, eu adoro devolver o constrangimento. Nossa, como é bom. Eu falo que é um constrangimento educacional, assim, né? É cansativo, mas fazer o quê? Tô nessa função, acho que é essa missão de devolver para as pessoas um pouco nesse lugar. E eu acho que algumas pessoas refletem um pouco e vão mudando a sua postura, enfim. Mas é isso, é muito triste, na verdade, ocupar alguns espaços e você vê que você continua sendo a única pessoa diferente naquele lugar. Então, a coisa é treinar mais pessoas, mostrar para as pessoas que fazer formação, estudar para poder ocupar espaços é o que a gente vai fazer para mudar esse processo. Porque não tem outro caminho, não é pegando em armas, né? Marighella já foi, Martin Luther King já foi, agora a gente precisa fazer isso através da caneta, da educação mesmo e da ocupação de espaços. Concordo com você. Poxa, é impressionante, né, Cris e Dani, como você... Tudo bem, 2012 ainda não era um cargo de liderança máxima, você não tinha a visibilidade que você teve como secretária de uma megalópole, né? Como São Paulo, a visibilidade de um programa como o Fantástico e outros, né? Programas que você apareceu. Ela, Cris, é super articulada, inteligente, tem uma formação maravilhosa, uma história de vida. Então, é impressionante como... há 2, 3 anos atrás, num cargo de liderança de uma megalópole, você ainda sofria com esse tipo de coisa. Então, o que eu posso dizer, assim, eu sinto muito, né? Assim, que a gente pode pedir desculpas até pelas pessoas e assim, eu fico chateado demais, porque acho que a gente independente de qualquer coisa, somos todos iguais, somos todos seres humanos. Não existe diferença social, diferença religiosa
ou qualquer outro tipo de diferença que nos faça não sermos os mesmos seres humanos, né? Concordo. E a gente precisa se reconhecer como tal. É. Então, essa mudança precisa acontecer. Eu acho que eu usei essa frase aqui no podcast anterior. As coisas vêm mudando, mas em doses homeopáticas, né? Se a gente colocar lá uma régua de 0 a 100, talvez a gente chegou ali em 15% isso e ainda aí. falta 85% para a gente Sim. mudar muita Boa. coisa. Né? E eu espero que conversas como essa, eu espero que trazer pessoas como você aqui, mostrar toda a sua capacidade, todo o seu talento, toda a sua história, toda a sua trajetória, possa contribuir com isso. É isso aí. Tá? Então, parabéns pelo seu Fofo. trabalho. Sinta-se abraçada aqui, tá bom? Volte sempre. Ok. E falar é importante. Mas É toda a comunicação, né, eu Cris? falei isso no Vênus algumas vezes. Teve muitas vezes a gente receber, sei lá, um casal homossexual ou alguma questão assim, que sempre eu me coloco, uma vez, depois eu te conto no particular ali, pra não tomar tempo aqui, mas eu já fiz um discurso forte quando eu trabalhava na rádio, e um pai me procurou pra dizer que por minha causa voltou a conversar com o filho dele. Imagina como é que eu não fiquei chorando feito uma porca, desgraçada. E você Mas- chora, é difícil você chorar, Eu acho difícil, eu me emociono um pouco. Depois eu te conto essa história, porque é bem legal, assim, eu tenho muito orgulho disso. Mas o que eu ia dizer é que, uma vez, a gente tava conversando com um convidado, ele falou, eu não aguento mais ter que falar isso, a gente já falou muito. E eu falei, olha, eu entendo que é uma droga. Eu entendo que é uma droga. Mas, infelizmente, ou felizmente, enfim, cada um vê o copo meio cheio, meio vazio, em questão cultural, nada muda assim. Nada muda assim. Ah, mas já tem 40 anos. Pois é, 40 anos culturalmente é nada. nada. É nada. Então, assim, talvez vá mais 200. Talvez nem seus netos vejam a solução, de fato, que a gente espera, os 100% dos 15%. Talvez a gente não veja nem meus filhos, nem meus netos. Talvez demore 200 anos. Mas vai demorar 300 se a gente não falar Não hoje. fizer nada. Então a gente vai falar, eu falei, eu sei que é cansativo. E aí eu dei um outro exemplo que a gente vive numa megalópole, como você disse, que aqui São Paulo, ABC, Guarulhos, Osasco e tal. Mas a gente esquece, por muitas vezes, que tem Chimboquinha do Oeste, que é a cidade inexistente que eu gosto de citar, que assim ninguém se ofende. Tem Chimboquinha do Oeste, que em Chimboquinha do Oeste, que tem uma padaria, uma farmácia e uma igreja, que todo mundo se conhece, lá esse assunto ainda é um tabu. Então a gente vai ter que ter muita paciência. Porque se em São Paulo ainda tem problema, imagina a Chimboquinha do Oeste. Verdade. Né? Verdade. Então, é muito ruim ter que esperar 200 anos. Mas a gente precisa começar a mudar esses 200 aí. anos hoje. É isso. Hoje. Então a gente vai falar disso hoje e talvez a gente transforme, como eu te falei. Eu falei na Transamérica. Um microfone deste tamanho pro Brasil inteiro. Um pai falou, voltei a falar com meu filho. Pois valeu a pena por esse pai É e isso por aí. esse filho. Então pronto. Ali resolveu. Se eu tiver que Você falar mais falar pro macro pra impactar o micro, é sempre assim. Pronto. Então, assim, se cada vez que a gente se reunir e falar desse assunto do outro lado, uma pessoa falar, epa, pronto, já valeu a pena sair de casa, manca, já, entendeu? Já valeu a pena, porque daí 30 metros em 15 minutos? uma pessoa parou pra refletir, nem que mudou, parou pra refletir, já valeu o shampoo que eu gastei. É isso aí. Boa. Valeu. Boa. Muito bem, Cris Paiva. Ela é ótima. Ela é ótima. Ela é demais. Dani, agora eu queria puxar aqui com você uma coisa que você hoje é presença na cultura, né? Você faz coberturas impressionantes, muito divertidas. Você e o Pica-Pau são demais. Eu tenho assistido vários vídeos, então você tem feito a diferença. Tá colocando na mídia muita gente com potencial lá da sua região que antes não tinha esse espaço. Então, tá aí a super importância do seu trabalho. Sim. E eu queria saber qual foi o momento mais desafiador dessas coberturas, ou... A pessoa mais chata, eu queria saber. Eu queria saber. Pronto, obrigado, Cris. Talvez a pessoa. Não sei. Olha, porque assim, talvez seja eu a mais chata. Porque quando eu não vou com a cara, eu falo, eu não vou entrevistar essa pessoa. Eu não vou entrevistar. Eu não vou. Eu não vou. Às vezes, eu falo pro Pica-Pau, eu falo assim, ó, se fulano, artista, tiver lá, pode fazer você o que você quiser. Eu não vou. Eu não Sério? vou. Mas assim, geralmente a gente faz bastidores com humorista. E humorista não tem do que Rende, reclamar. né? Rende. Então, assim, todos os que
que eu fiz, né? Conheci através do Pica-Pau. Eu não tenho do que reclamar. Eu saio dela e falo assim, gente, que amor de pessoa, que amor de pessoa, que amor de pessoa. É muito fofo. E aí eu acabo me tornando amiga, e a gente acaba se conversando e formando mesmo uma amizade. Mas falar pra você de entrevistar gente que não foi legal, não tem. Graças a Deus eu não cheguei nessa parte ainda de pegar alguém que deu erro. Mas é isso. Agora, desafiador. É uma coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida, era fazer isso. Era esse mesmo? tipo de trabalho. Você nunca teve essa perspectiva? Não. Nunca. E o que eu fazia, assim, né, lá dos meus empregos, eu sempre fui comunicativa, porque todo o meu trabalho foi com o público, sempre, né? Na pandemia mesmo, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Só. Porque eu trabalhava com personalizados e eu fiz a máscara personalizada. E aí, eu vendi mais de 14 mil máscaras. Meu Deus, Veio gente de parabéns. todas as Tá vendo, cidades. menina? Faltou pra gente isso. Tá daí. vendo? Eu montei. O que eu Numa fiz? dessa? Que roteiro, que nada, né, Cris? Como eu trabalhava com personalizado, aí o jornal, né, o Jornal de Jundiaí, que era o principal em Jundiaí, eu fiz uma e publiquei, e eles falaram assim, a gente pode fazer uma matéria? Amanhã vai ser obrigatório. Eu falei, pode, né? Até a Foquinha usou minha imagem, repostou, eu falei assim, que legal. Eu falei, vou até compartilhar isso, né? Que espalhou de uma tal maneira, né? Então, assim, trabalhava com isso. Guia de viagem, então eu tinha o trailer de quinta, sexta e sábado. Eu, meu pai e minha mãe. Sábado à tarde eu já arrumava a minha mala e ia para viagem com o pessoal. Voltava na segunda. Na pandemia, é isso? Não, durante depois. todo esse tempo, Tá. né? Mas assim, então eu tinha o personalizado, eu tinha o pastel, eu era guia, eu era um monte de coisa. Eu sou Júlia, tá bom? Não, desculpa. Eu aqui, ó. Aqui, não, na verdade, tem que falando. juntar as duas. Então, Você, né? não, Você. Cada uma que trabalha com um negócio só. aqui tem um distrito Vai sobrar industrial. Aqui é um distrito Mulher, que industrial. os boletos são muitas crianças, comem muito, cara. E eu sempre fui assim. E eu fazia uma revista. Eu tinha uma revista em Jundiaí. Né? Então, tinha uma senhora que ela era bem conhecida. E ela falou assim pra mim, meu sonho era ser capa de revista. E eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Ela fazia as entrevistas na casa dela com o pessoal. Eu falei, pega esse pessoal, a gente cobra um valor simbólico, pelo menos para fazer as tiragens. Você vai ser sempre minha capa. E a gente coloca... Já vincula o pessoal, os microempresários, microempreendedores nessa revista. Então, eu fazia uma revista de 20 páginas e divulgava o pessoal Olha da só. região, né? E aí, nessa, eu comecei a fazer um podcast. E ela disse que não tem nada a ver com o trabalho dela. Na cara dela. Não tá descentralizando, não tá, não. Eu que tô. Não tá. Ah, tem essa do paciente que eu tô me irritando aqui. Calma, Cris, calma. Então, Olha que trabalho incrível, cara. Muito legal. e eu gravava, eu fazia o lançamento dessa revista num restaurante mexicano da cidade, e todo mundo que ia receber a revista. Então, a gente fazia, assim, uma noite maravilhosa, né? Aí o pessoal ia, a gente fazia fotos e tal. E aí veio um cinegrafista e falou, por que você não faz meio que um podcast aqui, né? No restaurante, na hora. Eu falei, eu não Bora. sou disso, né? Mas vamos, eu topo tudo. E aí começou a dar certo, e daí veio o convite de eu apresentar o programa mesmo, ao vivo. E aí, o que eu fiz? Né? Como eu tinha que pagar mensal, nesse tempo que eu trabalhei, eu fazia de tudo e pagava do meu bolso para eu poder levar os pequenos. Né? Então, eu pegava massagista, eu pegava manicure, eu pegava esse pessoal pequeno para divulgar eles, né? Que era uma TV de streaming que tem em Jundiaí e um estúdio maravilhoso, né? E eu comecei a fazer isso, né? Aí, o que aconteceu? Eu parei com a revista, aí eu parei com os personalizados, eu fui parando com as coisas. E aí veio o podcast, né? Veio a ideia do podcast e tal. Aí eu conheci o Pica-Pau, que ele apresentava no mesmo lugar, ele e o Faxinildo, que tinha o programa, Faxinildo. né? Maravilhoso. Eles tinham o podcast e tal. E aí,
a gente resolveu se unir. Né? Vamos começar a fazer uns bastidores? Eu vou no dia da sua gravação, eu faço os seus bastidores, no dia da minha você vai, faz os meus. E aí começamos a ir para os lugares, enfim. E aí veio essa ideia. Então, assim... Sensacional. Formou essa dupla dinâmica. Assim, nossa, você apresenta super bem, que não sei o quê. Faz o quê? 1 ano que eu tô fazendo isso, né? E aí eu abandonei tudo. E ficamos só com isso. Por quê? É pauleira, né? Por exemplo, hoje a gente sai daqui, aí 3 horas já tem uma gravação no lugar e à noite tem uma festa pra gente cobrir. Só isso. Né? Aí amanhã, 9 horas, a gente tem que estar em Americana. 9 horas da manhã, amanhã a gente tem que estar em Americana, numa loja, e fazer que vai ter um evento lá de caminhões, então a gente vai lá, vai fazer. Então, assim, aí a vida ficou nessa correria. Muito legal. Né? Ô, Dani, mas uma curiosidade, assim, muito aleatória. Da onde veio esse look by CQC? Com a gravatinha? Foi. Eu entrevistei o Léo Picardias e a Ana Maria Brisa. Não sei se você já viu a Ana Maria Brisa. Ele é um barato, né? O Michael Salles. Aí ele falou assim... Menina, né, com a voz, você tá parecendo um CQC. Eu falei, meu, é o CQC famosa. Brinquei com ele. O Pica-Pau falou pra mim, Dani, por que você tem que ter um look, né? Pra você chegar no lugar e as pessoas saberem né, que é você, né? Então, aí eu falei, que look? Ele falou, por que você não põe uma camisa? Hoje é que eu mudei de camisa. Por que você não põe uma camisa, uma gravata, enfim. E aí, todo lugar que eu vou. Quando a gente é contratado, né, por alguma loja, a gente fala, você quer que a gente use a nossa roupa? Porque ele também tem a roupa dele. Ou a roupa da loja. Da loja. Então, aí eu faço com a roupa da loja. Mas quando não é, é assim. Então, todo evento que eu vou com esse. E aí, ficou. Né? Então, criou essa referência, né? De estar com a gravata. Já deram até ideia para mim, por que você não faz as gravatas temáticas? Tipo assim, novembro, que é o novembro rosa, né? Azul. Outubro rosa, né? Outubro rosa, setembro é amarelo, né? Sim. Acho que é isso. Aí, vai trocando as gravatas e coisa. Só que... Não dá, tem que ser esse, porque já deixa ali no cabide, assim, tem isso, pega e vamos, né? E aí acabou ficando... Fica marcada, né? E fica marcada. O que dá pra você fazer é uma gravata que tenha o seu arroba. Olha só. Na gravata. Muito boa ideia. Sim. Porque aí onde for rolar o corte... Tem o arrobinha na gravata ali. E meio assim, meio que parecido com o social ali. Em Jundiaí, que tem a Folha Jundiaiense, que é o canal que mais transmite tudo ali, que dá oportunidade para as pessoas. O que eles criaram? Uma página assim, Influencia Brasil. Né? Antes era Influencia Jundiaí. Só que aí já expandiu. Né? Então, o que eles fazem? Eles dão oportunidade para os pequenos influenciadores, para os que estão, não pequenos, para os que estão começando agora, assim, com 1.000 seguidores, com 2.000, com 3.000. Então, eles fizeram o quê? Uma festa dos influencers. Aí vem algumas pessoas que têm bastante para poder, bastante seguidor, bastante engajamento para poder dar uma ajuda para esses. E a gente tá junto nessa. Legal. Né? Tanto é que a gente tava vindo hoje postar uma foto minha do Pica-Pau, que eu falei, nossa, ficou uma graça a foto, ficou muito legal. Então a gente fez os bastidores com o pessoal. Agora tá tendo a Festa Julina em Jundiaí. Então tem o camarote desses influencers. Ali rola um network, né, para tentar dar uma ajuda, né, nessa relação de fechar negócio, parceria. Então, assim, é muito legal. Muito bom. Né, pegar os pequenos. Com certeza, super importante. Tipo um Robin Hood da influência. A influência dos grandes passos. Isso, e é muito legal, porque o pessoal, ele se sente realizado ali, né? E então a gente tá ali, a gente vai, faz os bastidores ou ajuda ali por a gente ter... Eu não tenho muitos seguidores, mas eu tenho muitas visualizações, né? Eu tenho meus vídeos ali, a gente até participou, a gente fez os bastidores da entrega do Prêmio da Comunicação que teve no Teatro Municipal. Então, a gente foi convidado pelo Herbert de Souza, né? A gente ficou ali,
fez entrevista com ele no hotel, ficou no hotel. Então, isso foi muito bom pra gente, né? O Pica-Pau entrevistou o Cabrini, né? Então, tava todo o pessoal ali. Então, isso pra gente é muito bom, né? A gente tem uma visão diferente. Estão crescendo cada vez mais e merecem, porque o conteúdo é super de qualidade. A gente tenta fazer a diferença. E mesmo sendo com essas pessoas, a gente tenta levar o nosso estilo de edição de vídeo mais pro lado do humor, né? A gente sempre coloca... entende pouco também. Então, né? A gente tenta fazer o diferencial, né? Sim. Não ficar naquilo que todo mundo faz. Muito bom. Bom, deixa eu pegar essa bola aqui, passar para a Aline aqui de novo, com polêmicas. Ele tá querendo, você tá vendo? Vamos lá. Ele gosta. Mais uma aqui para você. Bom, a gente falou também na tua apresentação que, como secretária de Cultura da cidade de São Paulo, você teve um orçamento de quase R$1 bilhão, um orçamento recorde. E aí um grande desafio, como explicar para as pessoas que cultura não é gasto, é investimento. Parece aquele exemplo que eu dei no início. Como explicar pra pessoa que é a resposta? Cadê, gente? Cadê? Me fala. Não Vamos lá. Eu acho que a melhor maneira é mostrando resultados na prática, né? Sem dúvida. A gente fez muitas pesquisas e divulgou isso bastante. Eu acho que até por isso eu tive muito espaço na mídia, tal, de maneira muito gratuita e orgânica, porque o trabalho teve muito resultado. Então, como explicar na prática? Eu criei um programa, uma legislação chamada Portaria 34. Dentro da regra da descentralização, se eu quero levar o artista grande na porta das pessoas que moram na periferia, porque essa galera não está pagando ingresso para o Netal, não está pagando ingresso para o Rock in Rio, para o Lollapalooza, para os grandes festivais, logo a gente conseguiu fazer com que as pessoas tenham entretenimento. Um show é entretenimento, certo? As pessoas vão lá te ver para ter entretenimento, rir, dar risada, lazer. Sem dúvida. Maravilhoso. Com esse entretenimento aqui na porta da casa das pessoas, a gente gerou economia local. O mercado, a manicure, a roupa do bairro, todo mundo ali teve o seu impacto econômico. Gerei emprego, maravilhoso. Agora, eu queria contratar os artistas que não estão no mainstream. Só que, se eu for te contratar hoje, você já é uma artista mais organizada, faz show, tem ali agenda pública, tarará, tarará. Você tem nota fiscal, você tem alguém que cuida da sua comunicação, do seu portfólio, você já tá um artista com um nível mais organizado. Agora, é aquele artista da periferia que a primeira função dele, a principal função dele não é arte. Ela é manicure, cabeleireira, motoboy, pizzaiolo, a contadora. E no fim de semana? E no fim de semana ele canta, porque também ele quer tentar viver de arte, mas ele ainda não conseguiu. Mas como ele não vive daquilo, ele não consegue investir dinheiro naquilo. E ele também não sabe fazer, porque no final do dia, artista faz arte, administrador administra. Exatamente. Cérebros têm caixinhas diferentes ali. Tudo bem, mas eu queria contratar esse artista, porque para a gente contratar o artista grande, para contratar o artista dentro da prefeitura, da municipalidade, ele precisa ter 3 notas fiscais dos 2 últimos anos, ele precisa ter portfólio, CNPJ, não sei o quê. Isso já exclui. Isso fez com que durante muitos anos contratassem sempre as mesmas pessoas. Então, eu criei uma legislação, no final do dia eu sou uma burocrata, estudei para isso. Então, eu criei uma legislação chamada Portaria 34. Essa portaria, a gente contratou uma fundação e aí a gente fez uma tabela de preços. Então, um artista que é um MC, um DJ, que ele vai estar ele mais um no palco, ele vai ter um cachê de R$3 mil, por exemplo. Estou dando valores abstratos, mas é muito próximo disso. Um DJ que faz uma festa de casamento ou toca numa festa, ele ganha R$800. Porra, ele vai ter, a partir de agora, ele tem a primeira nota dele de R$3 mil. É uma peça teatral, então tá dentro do grupo cênico, tem mais de 5 atores na ficha técnica, não é em palco, é na ficha técnica. Pô, então ele vai entrar lá dentro da tabela a partir de R$7.300. É um grupo de samba que ganha R$1.000 para tocar na noite, por aí, que ganha 1.200 no máximo, olhe lá. Onde é que é esse lugar aqui? Eu vou aprender agora a tocar. Para que eu passe no tempo assim, não. Vou pegar meu pandeiro agora. Deixa ela. Vai entrar na tabela ali musical a partir de 5, 6 pessoas na ficha técnica de R$7 mil e tal. Isso mudou drasticamente.
E aí, isso não é uma narrativa minha. Tá lá, você olha no site da Secretaria da Fazenda, o número de notas fiscais emitidas, o número de valor de contratação, diário oficial. 70% da contratação foi através da Portaria 34. Olha Ou só. seja, a gente colocou o dinheiro na periferia. A gente colocou o dinheiro público para o artista da periferia. E aí esse artista ele tocou em centro cultural, casa de cultura, em outros shows, em teatros públicos, em festa na rua. A gente fez fomentos Incrível. fomentos de público. Então a melhor maneira é mostrar o resultado na prática. A secretaria foi o recorde, porque até hoje realmente não teve, mas o dinheiro que teve, ele foi investido para um legado da cidade, né? Para fazer com que as pessoas... E tá lá, como é uma legislação, agora a secretaria, ela roda com isso. Então, isso é mais do que legado, né? Perfeito. Muito legal isso. Porque realmente tem aqui, ó, falando do lado artístico da coisa, toda vez que vem uma contratação de órgão público, é isso. Você tem que mandar as notas, comprovar as coisas e tudo. E em muitos casos, nesse funil, vira uma chatice. De verdade, eu já desisti. Não, eu juro. Era tanto documento que eu falei, meu querido... Obrigada. Agradeço o interesse. Quando eu falo que a cabeça do Obrigada. artista faz arte, o administrador administra, é isso aqui, ó. Muito Tá obrigada. Tinha vez, o meu produtor que trabalhava comigo, o Adriano, que é maravilhoso, maravilhoso. Aliás, um É meu amigo abraço até pro hoje. Não, Adriano. Adriano é incrível. A gente deixou de trabalhar junto só porque surgiram outras coisas na vida dele melhores e eu quero mais é que surjam mesmo que ele merece. Mas tinha hora que o Adriano falava assim, incrível, eu nem te conto. Sabe? Porque tem hora que é tanta chatice, é tanta coisa. Só que aí é o que você falou, para um artista que tem alguém que cuida tá ali disso. cuidando, beleza. Para alguém que não sabe nem, é o quê? Que eu tenho que ter o quê? Três do quê? Portfólio, Ah, release, o que é isso? quê? Eu não sei nem o que é. Carta do quê? Exclusividade para quem? Quê? Eu já não sei. Então, assim, a pessoa já... Afasta. Ela perdeu no nome do documento que ela tem que entregar, que ela já não sabe o que é. Então, ter a possibilidade de contratar essas pessoas que estão... E aí tem um outro ponto que é, essa pessoa vai dar muito mais valor a esse evento. Muito. Porque você pegar, e aqui eu não tô, E é isso pelo aí. amor de Deus, tá? Eu não vou nem falar nome de artista nenhum pra ninguém... Não dá briga, hein? Não, o Zequinha, de novo, que eu já falei do Zequinha 3 vezes aqui. O Zequinha já foi pipoqueiro, dono de estacionamento. O Zequinha. Tá igual eu e ela aqui, ó. O Zequinha, Cheio das profissões. o Zequinha, que é extremamente famoso, está habituado a todo fim de semana fazer show pra 20 mil pessoas. Quando ele vai pra um evento desse, não é que ele faz menos, mas ele faz o padrão. Meu show já é pra 20 mil pessoas. É mais um show pra 20 mil pessoas. Só que agora é na praça. Fechou. O cara que toca no bar pra 10 pessoas, que estão negando pagar o couvert dele, que taca as coisas nele, que xinga, cala a boca, é essa. E de repente, ele ganha R$1.500 pra fazer um show no teatro, 200 pessoas ali vibrando com aquilo. Esse bom cara não demais. esquece esse evento nunca mais. mais. E é a virada de chave da carreira dele. Porque ali ele teve divulgação no site da prefeitura, no Instagram da Tira uma Secretaria foto de com a plateia Cultura. cheia. A gente tem equipe de comunicação, a gestão tem equipe de comunicação. Ou seja, a partir dali ele tem um material para divulgar. Ele teve o primeiro cachê de verdade da vida dele. Ele teve a primeira nota fiscal da vida dele. Ele se sente um profissional da arte de verdade, né? Porque é isso, a partir do momento que você lucra disso, pô, eu sou de uma verdade. projeção. Sim. É uma projeção. Então é a Sim. virada de chave e é assim, é inegável. Eu vou em vários lugares, encontro um pianista, alguém que tá tocando, falo, Aline, você não me conhece? Mas eu toco numa banda e eu fui contratado pela primeira vez pela prefeitura, pela Olha que Portaria legal. 34. É muito legal. Esquenta o coração quando É você muito ouve legal, isso. porque é Nossa. política pública de verdade, ou seja... Então, se antes as secretarias, nas outras gestões, que maravilhosas, têm super o seu valor, elas contratavam, sei lá, 100 artistas com cachês de mais de 150 mil reais, eu contratei 500 artistas com cachê de 7 mil reais, entendeu? Incrível. É muito legal. Muito bom. E isso não é discurso político, isso são fatos. São né? fatos, é isso que eu Muito falei. bom. Não é uma narrativa, tá lá, site da Secretaria da Fazenda, Diário Oficial, e tá na vida das pessoas, né? Muito bom, muito bom. Dani, voltando aqui, passando a bola Papá, das tênis! polêmicas de Aline Torres. Daqui a pouco ele volta com o outro. Ele tá pensando, enquanto ele vem aqui, ele tá pensando na Aí. próxima. Para questões de superação com nossa querida Dani Kika. A gente está falando aqui de pessoas, né, pegando o gancho do que a Aline falou, de pessoas que estão tendo a primeira oportunidade, que estão tendo uma projeção por esse trabalho cultural. E a gente estava falando lá nos bastidores, você contou um pouquinho da história de vocês aqui, de você e do Pica-Pau, dessa dupla e tudo mais. E você estava me falando do quão desafiador é para vocês, porque vocês são em dois, fazendo o trabalho de 5, 6, 7, porque vocês fazem as entrevistas,
fazem a presença nos eventos, vocês editam os vídeos, vocês postam, vocês fazem todo o trabalho de marketing. Como equilibrar tudo isso? Olha, a gente consegue. Eu falo assim, eu não sei, eu tenho um dom, não assim querendo me achar, mas eu tenho um dom muito criativo para as coisas. Quando eu tô gravando, eu já sei até os efeitos que eu vou colocar naquele momento. Quando eu dou o zoom, quando eu não dou o zoom, quando eu viro. Então eu já sei, né? Eu já tá tudo esquematizado na minha cabeça. E a gente faz um trabalho em conjunto. Por exemplo, fez a gravação, aí o que ele faz? Ele já faz os cortes, ou ele já põe ali um pouquinho de velocidade, a gente sempre coloca uma velocidade ali, a gente já sabe, né? Então ele já prepara o vídeo, manda para mim, aí eu vou com a parte escrita, se eu vou dividir a tela, se eu vou baixar algum vídeo para colocar, então eu já tenho todo esse esquema, eu faço, aí eu devolvo para ele. Enquanto ele tá colocando os efeitos nesse, eu já tô mexendo com outro vídeo. Então, assim, a gente consegue ter uma sintonia boa com isso. Quando a gente vai fazer algum evento, alguma cobertura, a pessoa fala assim, passa o nome de todo mundo da equipe. Aí eu falo assim, é só eu e o Pica-Pau. Eu falo assim, Peraí, eu vou fazer a lista nós aqui. dois. A turma fala assim, caramba, vocês não tem mais ninguém. Sabe? Porque vocês fazem um trabalho muito bacana, muito. Então, a gente tem essa sintonia, né? E a gente passa o dia inteiro junto. O dia inteiro junto. Como você aguenta o Pica-Pau? Eu dou risada o dia inteiro, eu dou risada. Não tem como não dar risada com o Pica-Pau, não tem como. Mesmo na hora de gravar, às vezes eu falo assim pra ele, você vai falar assim, do dia 18 ao dia 21. Aí chega lá e ele fala assim, do dia 10 ao dia 12. Eu falo assim, mas por que você falou isso? Não sei o que era, sabe? É muito engraçado, ele esquece na hora. Então, assim, a gente se diverte demais. Eu falo que nem parece que é um trabalho pra gente. E a nossa equipe é nós dois. Né? Então a gente já sabe ali... tipo o Chaves vendendo churros pra ele. Isso mesmo. A nossa equipe é nossa. Então, assim, o pessoal chama e fala, nossa, eu amo o vídeo de vocês, o vídeo de vocês é demais, tal. Daí eu falo assim, olha, nós somos em 2, mas eu gosto de fazer uma entrega maravilhosa. Por quê? Porque é o nosso trabalho, né? Então, quando a gente é contratado para divulgar uma loja, eu mando, eu falo, olha, veja, eu quero entregar o melhor, eu não faço nada de qualquer jeito. Por quê? Porque dali vai surgir várias indicações, né? Então, eu nunca faço, posso estar cansada, mas eu não falo assim, aqui eu podia, mas não vou fazer. Não, eu faço. Muito então, bom. A gente tenta entregar o melhor sempre. Sensacional. Muito bom, parabéns. Bom, voltando aqui para a Aline. Já pensou. Sem polêmicas agora. Tá bom. Bom, recentemente, me corrija se eu estiver errado, você assumiu a pré-candidatura para deputado estadual em São Paulo. É isso aí. Queria saber o que te motiva a assumir esse cargo e o que a gente pode esperar da Aline como deputada Fugir estadual. da psiquiatria. Alguma coisa não bate bem na cabeça dessa garota. É dom, né? Tem que ter um dom, né? Na verdade, é isso. Eu tô hoje pré-candidata a deputada estadual, né, no estado de São Paulo. E eu entendo que a política pública, ele é um lugar de transformação, de fato, da vida das pessoas. E aí a minha grande dificuldade, por viver política partidária e trabalhar na gestão pública há muitos anos, é porque quem faz essas leis, quem cuida disso, são pessoas muito diferentes de mim. São pessoas que pensam, que entendem a política pública de maneira muito diferente, né? Porque, no geral, essa galera tá lá legislando por causa própria, né? Então, se eu sou do agro, eu quero trabalhar só pro agro e dane-se todas as outras questões. E não é isso, né? Eu faço política pública para as pessoas, para a periferia, não é só para artista, não é só cultura, trabalho com educação. Hoje eu sou presidente de uma fundação cultural,
Fundação Ponte Criativa Global, e a gente faz justamente consultoria de políticas públicas de cultura, que é o que eu sei fazer, né? No final do dia, lei de cultura. Mas a ideia é a gente conseguir pensar políticas públicas como essas que eu criei na secretaria, né? Quando você fala da portaria 34, que você mudou 70% do perfil da contratação, tá bom, é um bando de artista? É um bando de artista, mas que tem filho, que tem mãe, tem esposa, tem marido, e aí você pagou banda, você pagou hold, você profissionalizou uma galera, você impactou o PIB da cidade com aquilo, né? As pessoas conseguiram comprar comida, logo um comerciante também lucrou com isso. Enfim, é muito mais do que só um show. É muito mais do que só um palco ali com luz. Então, essa candidatura, ela está nesse lugar de ter alguém que, de fato, pense política pública de uma maneira mais ampla. E numa política pública que seja real, que não é factoides e grandes narrativas. Hoje a gente está num lugar da política chato, né? As pessoas estão meio enlouquecidas, porque não importa se ele está fazendo projetos de leis de verdade, os parlamentares estão lá, importa o corte do vídeo na internet para eu viralizar. Eu não quero votar numa pessoa ou ter um político ali que ele é um influencer. Eu quero um cara que entenda a lei orgânica da cidade, eu quero uma pessoa que saiba que tipo de lei que precisa fazer para mudar os problemas, se é o PC o problema da cidade, se é o bairro, se é a educação da cidade que está com real problema. A gente falou no comecinho da coisa da igreja, né, que os artistas começam na igreja. Aqui a gente fez a EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, que é justamente para crianças de 6 a 12 anos aprenderem arte. Mas ela não precisa sair dali uma crise, ali uma comediante incrível, roteiro. Não, ela pode sair como produtora, como técnico, como música, como atriz, como apresentadora. É essa cadeia da economia criativa gigante que hoje a periferia não tem. A EMIA, ela tem quase 35 anos na cidade de São Paulo e só tinha uma escola da EMIA na Zona Sul. 85% dos alunos da EMIA eram alunos de escolas particulares, que ela é contraturno escolar. O aluno, ele chega lá, ele passa por uma trilha dos 6 aos 12 anos, pensa numa escola que você nunca viu. Mágica. Tem instrumento de percussão, tem piano, tem instrumento de sopro, de corda, tem guache, tem brincadeira. É uma iniciação artística. No primeiro ano, como é criancinha, é aquela coisa de iniciação mesmo, de entender o que é aquilo. Depois, os professores, os artistas educadores vão encaminhando ele para as trilhas. Esse aqui tem mais dom para música, esse aqui tem mais para pintura. E sai. A gente tem Maria Gadu, que saiu da EMIA, a gente tem vários artistas que se formaram na EMIA. Só que aí eu cheguei. Eu, com a minha missa aqui, ó, da descentralização, falei, não, mas e as outras, né? Como é que a gente faz? E aí eu fiz a descentralização da EMIA, eu fiz a expansão dela. Aí eu montei uma EMIA na Brasilândia. A EMIA da Brasilândia, a gente colocou ela num lugar da Brasilândia que é bem pesado, que é bem periférico. Então, 100% daquelas crianças não são de escolas particulares, são de escolas públicas. E aí a gente percebeu que algumas daquelas crianças, elas iam de chinelo, outras se encavam mal porque um tinha uma roupinha melhor e o outro não. Falei, opa, é diferente da EMIA da Zona Sul, então a gente tem outra necessidade. E a gente precisa estar lá, precisa ver, precisa sentir a necessidade das pessoas. Aí a gente começou a dar uniforme, a gente começou a dar lanche para aquela EMIA. E mudou. E aí a EMIA, a gente está num bairro um pouco mais complexo. Eu preciso trazer a família para dentro da EMIA. Porque não adianta, porque hoje a sociedade... Eu queria ter feito teatro, faculdade de artes cênicas. Aí minha mãe falou, imagina, a gente pobre, não tem dinheiro nem para pagar a faculdade, você quer fazer faculdade de artes cênicas e depois você vai fazer o quê? Rodar o chapeuzinho na Praça da Sé? Então, a maioria das pessoas, ainda mais as pessoas mais velhas, não reconhecem a cultura como uma profissão. Porque é difícil mesmo viver de arte e cultura. Então, a gente traz os pais para dentro da escola. Porque, a partir desse momento, a gente começa a entender os problemas sociais que aquelas crianças têm. Tem criança que chega machucada, tem criança que não se sociabiliza, tem criança que não come carne porque nunca viu carne na vida. São Paulo, tá? É isso. Então, você precisa trazer os pais para dentro, conversar aos poucos. Então, eu tenho assistente social, eu tenho saúde, eu tenho uma coisa integrada. E hoje é só sucesso. Hoje a gente tem a EMIA na Brasilândia, a gente tem a EMIA em Parelheiros, que é o extremo da zona sul da cidade de São Paulo. A gente tem EMIA na zona leste, num parque incrível. Tem EMIA, tem 6 em Perus, tem EMIA em 6 pontos da cidade. Viva a descentralização. E viva a descentralização. Então, eu quero ser um parlamentar que pense política pública para as pessoas, não para o meu umbigo. Excelente. Eu preciso medir a política pública com a regra do outro, não com a minha. Muito Eu bom. anotei 2 coisas para falar aqui, que eu não Diga. queria interromper o fluxo do pensamento. Mas
tem uma coisa que meu pai falava, das poucas coisas que eu aprendi com ele na vida, mas ele falava uma frase que eu achava muito boa, que era assim: você sabe por que os bancos dos ônibus são duros? Porque quem projeta anda de carro. Então, assim, não adianta eu querer que o cara entenda como é que tem que ser o banco do ônibus pra ele ser mais confortável, porque ele não tá lá. Ele sentou aqui, viu, banco, tchau, levantou, foi embora, não tá nem aí com o formato do banco, se é estofado, se não é estofado, se é confortável, se não é confortável. Maravilhoso. Então a gente precisa ter alguém que ande de ônibus para projetar o banco do ônibus. Eu fui professora durante 10 anos, 12 anos. E aí vinham as coordenadoras e falavam: não, mas é só fazer. Eu falava: minha querida, na hora de fazer, você não tá aqui para fazer. Fica aqui na hora de fazer, porque eu estou falando com professores de dentro da sala de aula. Estou te falando que não dá. Isso que você está me propondo aqui não dá. No caderno é bonito, né? Tudo aceita. Então, assim, a gente já teve caso de criança que tinha dificuldade muito grande, inclusive psicológica, que tinha surtos dentro da escola. E aí, na hora que aconteceu o negócio, ninguém tava lá, né? Só o professor. Não, professora, você tem que fazer isso aqui. Então eu faço o seguinte: da próxima vez, Faz você, já. você fica aqui, bonita. Tá bom? Tá? Monta seu escritório aqui, daqui na minha sala. Eu sou de uma classe política. Eu lembro de uma época que o Mário Covas era governador. E aí teve uma... Não vou dizer que foi a primeira, mas na época da FEBEM, que teve uma rebelião forte na FEBEM. Lembro. O Mário Covas, ele colocou o gabinete dele dentro da FEBEM. Pra ele entender de verdade o que estava acontecendo É ali. o único jeito. É esse o exemplo de política pública que eu tenho, sabe? E a gente não tem mais isso, né? Não. A gente tem cortes no Instagram. Muito distante disso. E o segundo item que eu ia falar é que, assim, você falou, né? Porque a pergunta do Thiago foi: como é que faz pra explicar pras pessoas? E, né, e você falou da grana. Não, porque eu faço isso, volta a grana. É um investimento, eu faço isso, volta a grana. Que é muito legal também. E é óbvio que, ótimo, que a grana vai, né, e volta. E ela se espalha e se multiplica enquanto se espalha. Mas ainda que não tivesse a grana. E talvez é isso que precisa ficar mais claro. Que o fato de que se eu boto R$1 em cultura, ele me volta 10 em fluxo de caixa para a região onde acontece, ainda que voltasse 0. Porque o efeito que isso tem cultural é muito maior do que esses R$10 para um pode pagar. Que eu nem sei se é 10 para um, mas estou fazendo uma conta aqui. É muito maior, e foi isso que eu anotei aqui. Porque como é que eu vou saber? É muito bonito você ver a história na TV do menininho que saiu lá do Chimboquinha do Oeste e toca violino na orquestra. É muito bonita a história. Mas como é que isso acontece? Já parou pra pensar? Porque como é que esse menino descobriu que tocava violino? Então imagina quantos... Eu falei da história pra cada 1 milhão de meninos sai um Neymar, né? Mas como é que você descobre? Porque todo mundo joga futebol na rua. Então jogou futebol na rua, é bom, vai pra escolinha, é bom, vai pro time, é bom, sobe, é bom, chega na seleção. Era pra ser assim. Mas eu digo, como é que a gente tem o melhor violinista? Como é que a gente tem o melhor pianista se a gente não tem 10 meninos na rua tocando piano pra ver se sabe? Tem um humorista que ele tem uma piada que eu acho sensacional, que ele fala assim: como é que um cara descobre que ele é bom no salto com vara? Que jogo de bilhar é esse que deu tão errado? Então, assim, como é que eu sei que eu tenho um bom violonceli, sei lá. Como é que eu sei se eu não ofereço? Eu tenho que oferecer para 100 meninos, para desses 100 meninos vai sair um, aí sai um do bairro tal, outro do bairro tal, tal. Aí eu tenho uma orquestra, aí eu tenho a melhor orquestra sinfônica, tá, dessa queira, tá. Porque aí eu tive mais gente tendo acesso àquele instrumento, àquele esporte, aquilo, seja lá o que for, para ter o melhor. E aí isso vale para ciência, isso vale para bailarino, isso vale para tudo. É isso aí. Para tudo. Então, é uma vantagem, sim, financeira, porque quando você vai dinheiro para a cultura, esse dinheiro cresce, multiplica e se expande, sim. Mas ainda que não fosse pela grana, ainda que não fosse pela grana, ainda que fosse só pela possibilidade das crianças entrarem em contato, ter acesso ainda que fosse só para aqueles 2 meninos olharem aquilo e falar: caramba, quero montar palco. É do caralho montar palco. É isso. Ainda que não fosse pra ele tocar, ainda que ele não sonhe em ser um baterista, ainda que ele olhe pra esses técnicos e fala: olha, esse cara monta uns ferros poderosos. Ainda que seja isso. É isso aí. Mas a partir daquele momento, a mente dele abriu.
Então, só por isso valeu a pena montar o palco inteiro da Ludmilla, por causa desses 2 meninos. É isso Excelente, mesmo. Penso excelente. dessa forma, isso mesmo. Muito bom, Cris. Bom, e a gente sempre fala isso, conversa que é boa, passa rápido. Ah, não! Que pena! Mas, gente, a gente não combinou, vocês tinham que fazer. É que Bom. a gente achou que você estava brincando. A gente achou que você estava brincando. Não, a gente vai pausar e começa a parte 2. Ô, Cris, deixa eu pedir sua ajuda, porque agora é a hora do momento presente. Tá aqui? Estão aí do seu lado. Todo mundo que vem ao Podfax não sai de mãos abanando. Olha só. Olha, alguém vai ganhar dois. Pode abrir? Pode abrir? Não acredito, é coisa nova? Por favor. Vamos ver o momento presente. Olha isso! Olha aqui. Gente. É do festival. Olha que legal, eu vou. Olha! Bom, todas convidadíssimas. Será um grande prazer recebê-las lá. Vou aproveitar o gancho Quando aqui. vai ser? Vou contar agora todos os detalhes. Bom, no dia 8 de novembro de 2026, a gente vai fazer um grande resgate cultural aqui no ABC, nosso berço do rock and roll. Que legal. Então, nos anos 80, anos 90, a gente tinha uma coisa chamada Primavera do Rock, aqui promovida no Clube Atlético Aramaçã, que reunia grandes bandas grandes e bandas pequenas também. Isso parou, isso se perdeu durante muitos anos e a gente está agora tentando resgatar isso, inclusive com uma das bandas que foi grande sucesso nas primaveras, que é o Raimundos. O Jean, baixista do Raimundos, vai estar aqui comigo com a Cris no dia 4 de agosto. Vai ser incrível, a gente vai falar muito sobre isso também. Então, para quem é do ABC, para quem é de São Paulo, até para quem é de Jundiaí, Mediações, ingressos à venda, @fax.festival. Vai ser, inclusive, Aline, você vai gostar dessa parte. A gente tá, além de promover a Primavera do Rock, a gente está tentando fazer o rock mais inclusivo. Que legal. Hoje os grandes eventos, eles são caríssimos, né? Eles custam mais da metade de um salário mínimo, o que você até falou, impossibilita que uma pessoa da periferia frequente um Rock in Rio, Sim. um Lollapalooza, enfim. Esse evento, ele é um evento com ingressos mais baratos, parcelados em 10 vezes sem juros, com sucesso. desconto para mulheres. 10 vezes no cartão, sucesso. Então, assim, mulheres, por exemplo, pagam a partir de R$10 por mês para verem 3 grandes bandas, Raimundos, Massacration e The Beast Experience. Então vai ser muito legal. Eu conto com a presença de vocês lá no dia 8. Legal, Com certeza. legal. Vai ser uma honra e um prazer não só receber vocês aqui, mas lá também. Queria, antes das considerações finais dessas 3 mulheres incríveis que nos presentearam com suas histórias, com seus projetos de vida e de trabalho, agradecer a toda a equipe do Podfax que faz as coisas acontecerem. Já apresentei aqui o Marcelão, que está na gestão técnica, Darcy, que está aqui tirando fotos, fazendo vídeos, fazendo toda a cobertura do nosso podcast. Agradecer ao Emerson, ao Vitor e ao Kaique, os nossos editores. Agradecer a ela, Patrícia Soares, nosso braço esquerdo e braço direito. Do alfinete ao foguete. Obrigado, slogan by Cris Paiva. Ficamos 2 episódios sem Cris Paiva pronunciar Eu o falo que é o slogan. slogan dela. Do alfinete ao foguete. Tudo ela Ela dá conta resolve. de tudo. É isso aí. Bom, agora eu queria pedir as considerações finais. Vou começar aqui pela minha parceira de mesa. Ela que, de novo, né? Posso dizer, a volta dos que não foram. Exatamente. Que a legião de fãs dela ficou preocupadíssima durante a sua ausência, mas agora eles estão mais tranquilos. Então, né? é isso. Já viram que você está de volta. Um pé e meio. Com um pé e meio, manca, mas está Tenho um aqui. pé e meio, mas estou aqui. Muito bom. E, bom, suas considerações finais. Agradecer mais uma vez. Sempre um papo muito, muito forte, muito poderoso que a gente tem aqui. Verdade. Todos os convidados sempre, a gente sai daqui com 1000 ideias na cabeça. Eu tô me sentindo um pouco inútil agora que eu preciso de mais uns 3 empregos. Mas a gente, é bom que a gente veja outras coisas acontecendo. Sim. Porque às vezes a gente vai fazendo o nosso ali, o nosso trabalho de formiguinha, e pensa que a gente tá nadando no mar assim, poxa vida, eu tô fazendo. Aí quando a gente vê mais gente fazendo, você fala, opa, tem outras formiguinhas por aí fazendo também. Eu acho que é só falta da gente saber mais. Então, quando a gente entra em contato com pessoas que estão trabalhando também, buscando essa mesma coisa, fortalece a nossa própria luta. Exatamente, É isso. perfeito. Muito bom, Cris Paiva.
Dani Kika, suas considerações finais, por gentileza. Vamos lá. Gostaria muito de agradecer por estar participando aqui. Estou de férias da escola, mês de julho, porque eu dou aula de quarta-feira. Ah, mais isso? Meu Deus! Eu dou aula de Chega. Dá licença. Só consegui vir porque eu estou de férias. Eu dou aula de maker para 10 turmas de legal! quarta-feira, Aonde é? lá no Colégio de Integração, em Jundiaí. Tá bom. Então são 10 turmas numa quarta-feira. Eu entro às 7h30 da manhã e saio acabada às 6 horas da tarde. Nossa. Imagino. Mas, Aí ela apenas vai visitar 3 lojas. e espero em breve, né, tá voltando aqui Com para certeza. falar dos nossos projetos. Quem sabe eu aí com o Pica-Pau, que a gente vai vir com um projeto social e cultural. Show de bola vai ser. Sensacional. E muito obrigada, amei conhecer vocês, amei a presença de vocês, energia lá em cima, show de bola, obrigada. Muito obrigado você. Muito obrigado. Bom, Aline, por gentileza, suas considerações finais, sem polêmicas. Sem polêmicas. Não, antes deixa eu falar uma coisa. Cris, você tem uma irmã gêmea. Eu tenho uma irmã gêmea. Gente, você lembra muito uma amiga minha, tem nada a ver com... Aham. com as Quem é? calças. Quem é? Andréia Mingroni, é uma das minhas melhores amigas. Deia, um beijo. André, um beijo pra você. Seu pai tá por aí? Vocês são muito parecidas visualmente, cabelo, Quer ter uma tal. conversa E com o o DNA do ratinho? A gente pode... Que ela é do teatro também. A Andréia trabalha com produção executiva de teatro, trabalha hoje num teatro particular grande em São Paulo, enfim, super das artes. Mas vocês são muito parecidas nesse jeito, assim, eu só queria falar isso. Mas agora indo para os agradecimentos. Aí a Eu Andréia ia agora... fazer essa edição. Andréia agora vai fazer terapia de ter sido comparada. Andréia, não é. Você é uma gata, Andréia. Não pensa isso, não. Ela tá brincando com você. Tá te sacaneando, Andréia. Leva isso pra vida, não. Mas eu queria muito agradecer a oportunidade de vir aqui contar um pouquinho do meu trabalho, de conhecer vocês também. Muito legal conhecer gente que tá fazendo coisa bacana. Eu gosto muito de comédia, não te conhecia, quero ir no seu show, vou aparecer lá qualquer dia na Bora, plateia de bora, surpresa. bora. Quando tiver alguém gargalhando loucamente, serei eu, aí você já sabe. Sábado agora, em São Paulo. Se Boa, você tiver de aonde? boa. No My Fucking, no comedy que tem ali na Santos. Tá bom, Tá fechou. convidadíssima. Obrigada. Vou amar se você for. Legal, legal. Tenho muito amigo comediante, então adoro. Prazer conhecer também. Super legal ver uma mulher nessa coisa do comercial e, além de tudo, também passando sua expertise, dando aula, que é uma coisa muito abençoada. Você também já esteve na sala de aula. A gente precisa... Eu também dou aula no Senac, então tem que valorizar muito essa profissão, porque a gente sai exausta mesmo, mas é... A gente fica muito sensível, Mas é né, com gratificante essa- na mesma gratificante. medida que é exaustante, né? Verdade. E parabéns também por Obrigado. trazer o rock aqui de volta. É muito legal. O rock é um movimento que as pessoas marginalizam muito, né? Que acha que ao mesmo tempo que é muito elitista, é muito branco, é muito não sei o quê. Nada, o rock é periférico. Exatamente. O rock é muito legal. E assim, parabéns. Vou Obrigado. fazer um super esforço, vou colocar na agenda já lá Ah, para que novembro legal. para eu Será um conseguir prazer. ver. E o que você precisar também estou à disposição, que a gente Legal. faz consultoria de leis de incentivo para eventos. Fundação Ponte Criativa Global, ao Jabá. Mas a gente ajuda também. Quero agradecer muito a audiência, pedir pra galera me seguir no Instagram, Aline Torres SP. E vambora, foi um prazer. Prazer foi todo nosso. Todo nosso. Bom, queria agradecer a nossa audiência que só cresce, agradecer mais uma vez a toda a equipe do Podfax, agradecer mais uma vez a toda a equipe da Fênix que faz isso aqui acontecer, agradecer a minha queridíssima amiga Manca hoje, mas está aqui. Paiva Cris Manca. Paiva. Agradecer a Dani Kika, que eu queria muito receber aqui já faz tempo. Inclusive agradecer, como é que é o nome do jornal de Jundiaí que você citou? Lá, Folha Jundiaiense. Folha Jundiaiense, que Jundiaiense. também nos citou aqui. Muito obrigado, a Folha Jundiaiense. Chegando em Jundiaí aí. Início de outubro, início de agosto eu tô aí também, Jundiaí. Isso, vamos divulgar. Boa, boa. Alô, tá aí, Jundiaí, pra receber a Cris. E Aline, foi um prazerzaço te conhecer, adorei. Obrigada. Vou acompanhar seu trabalho daqui pra frente. Tua história é incrível. Muito obrigado e volte. Volto para contar muitas coisas legais e pra gente atualizar a fofoca. Boa. Maravilha. Com certeza. É isso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo. Valeu, gente. Valeu.